Olá, multiplicador! Seja muito bem-vindo de volta. Aqui é o canal Despreocupa e Confia, um canal pensado para ajudar a gente e vocês a caminhar cada vez mais com Cristo, a fortalecer a nossa fé e a nossa experiência com Deus. Hoje iremos começar uma nova série de vídeos onde a gente vai falar das parábolas, as inúmeras vezes em que Jesus conversa com os seus seguidores, em que Jesus traz ali para as multidões ensinamentos a partir de parábolas. Em um videozinho para trás, eu conversei com você e eu disse que tinha uma parábola muito interessante sobre essa questão do agradecer e saber utilizar os recursos a partir das competências que temos, né? Os recursos inúmeros que Deus nos deu. E essa parábola é a que a gente vai trabalhar hoje. Mas antes da gente entrar na parábola, já curte, já compartilha esse vídeo, vem ser, aceita esse convite, vem ser um multiplicador da nossa fé, da nossa experiência cristã, vem ser um multiplicador dos ensinamentos de Deus, né? Leva também essa passagem, essa parábola e essas palavras de Cristo para outras pessoas, para que possam também sentir, serem chamados e entender que não estamos sozinhos nessa busca por caminhar e crescer junto com Cristo. Tá bom? Então vamos à parábola? Vem junto. Chama-se a parábola dos talentos. E essa parábola dos talentos, ela fala que o senhor, um fazendeiro, né, um senhor, chamou os seus servos e disse: irei viajar e vou deixar aos cuidados de vocês alguns talentos, que seriam algumas sementes, alguns recursos, né? E ele chamou o primeiro e entregou 5 talentos ao primeiro. Chamou o segundo e entregou 2 talentos ao segundo. Chamou o terceiro e entregou 1 talento ao terceiro. O primeiro que recebeu os 5 talentos foi o primeiro a sair. Imediatamente entrou em ação. Foi lá, buscou negociadores, investiu, fez o que precisava ser feito. Aplicou, trabalhou os talentos, pôs em prática, botou e utilizou todas as suas habilidades e competências. E ele conseguiu multiplicar e ter novos 5 talentos. O segundo recebeu 2 talentos. Também saiu, buscou aplicar, fez investimentos, negociou e conseguiu dobrar os talentos. E conquistou outros 2 talentos. O que recebeu 1 talento ficou com medo. Olha isso. Ficou com medo. Paralisou. E por receio, por medo de perder, por medo de faltar, por medo de não ter no momento da prestação de contas, porque quando o Senhor deu os talentos e disse que iria viajar, ele também informou que quando regressasse, ele iria fazer a prestação de contas. E aí, o medo de não saber como prestar contas, o medo de não saber o que tinha, o que viria ou o que iria fazer com aquele talento, fez com que ele simplesmente enterrasse, escondesse, guardasse, por medo de virem roubar, por medo de virem tirar, por medo de perder. Ele escondeu o talento, ele guardou o talento. E chegou o momento em que o Senhor regressou. E durante a prestação de contas, aquele que recebeu 5 talentos chegou e disse: Senhor, eu recebi 5 talentos, saí, multipliquei, investi, negociei e tirei mais 5 talentos. Aqui estão 10. O que recebeu 2 talentos disse: Senhor, eu peguei os 2 talentos que o Senhor me deu, eu multipliquei, eu ampliei, eu investi e consegui resgatar outros 2 talentos. Tome aqui 4 talentos que eu lhe dei. O terceiro chegou e disse assim: Senhor, eu sei que tu colhes onde não planta, eu sei que tu és severo e conhecendo e sabendo por medo, eu simplesmente guardei o talento que o Senhor me deu, eu enterrei, eu escondi,
para que nada de mal pudesse acontecer. Então, eis aqui o talento que o Senhor me deu, toma ele de volta. Então o Senhor olhou para os 2 primeiros servos e lhes disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e o muito eu te darei. E olhou para aquele que por medo, e aí eu quero fazer um parênteses, para que a gente pense o quanto que o medo, a preocupação, o quanto que achar que não temos o controle e que o mal pode tomar conta e acontecer, faz com que a gente paralise. Todos os servos receberam recursos. E tem mais. Na parábola, na Bíblia, diz que os recursos foram dados a cada servo de acordo com suas habilidades e competências. Mas não faltaram recursos para nenhum deles. Os recursos estão infinitos nesse mundo lindo que Deus nos deu. Deus já preparou tudo para o nosso desfrute. Deus já preparou tudo para que nós tenhamos vida plena e abundante. Mas o medo faz com que muitas vezes a gente fique paralisado. A gente não consiga avançar, crescer, investir e pôr em prática e fazer a nossa parte, porque aqueles recursos já nos foram dados. A gente precisa agir, multiplicar, investir, negociar. A gente precisa multiplicar os talentos que Deus nos deu. E assim, conquistar a vida plena e abundante, porque Deus nos fez para isso. Aquele servo que, por medo, por preocupação, escondeu o talento e não agiu como deveria, e não fez o que precisava para multiplicar e para prosperar toda a riqueza que Deus já tinha dado, que o Senhor já tinha dado, o Senhor olhou e disse: toma este 1 talento do que não fez nada e dá àquele que me devolveu 10. Por quê? Porque, já ouviram, eu acredito que você talvez já tenha ouvido essa frase: a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, se a gente tem o discernimento e o conhecimento de caminhar com Cristo, de estudar a palavra, de conhecer o que Deus espera de nós, vai ser cobrado de nós uma atitude, vai ser cobrado de nós o agir, as escolhas, as decisões que fazemos. Mas essas escolhas, esse agir, essas decisões, elas vêm a partir do quanto mais a gente se capacita. Quanto mais capacidade a gente desenvolve, quanto mais habilidade a gente desenvolve. Por quê? Porque todas elas nós já temos. Nós precisamos ir desbloqueando essas habilidades. Nós precisamos ir capacitando cada vez mais as nossas escolhas e as nossas decisões. A gente precisa ir ajustando o nosso olhar para que a gente entenda e veja as oportunidades que são aquelas que vêm de Deus. E a gente possa caminhar, agir, se movimentar, para que a gente possa cada vez mais conquistar. Cada vez mais que a gente demonstra que tem capacidade de fazer crescer, prosperar e multiplicar, mais Deus vai nos dar recursos, mais Deus vai nos proporcionar cada vez mais plenitude e abundância. Veja, aqueles que multiplicaram, que fizeram a sua parte com os recursos que o Senhor lhe entregou, eles conseguiram receber do seu Senhor o reconhecimento e o investimento ainda maior em novos recursos, em novas possibilidades, em novas probabilidades. Mas aquele que tornou-se ali medroso, preocupado, que fechou-se e não agiu, e não se mexeu, e não se movimentou, e não fez o que precisava ser feito, acabou sendo retirado até o que tinha. Porque se ele não faz o que precisa ser feito com o que tem, qual a necessidade de ter? Consegue pensar nisso? E o que Deus espera da gente, trazendo aí essa parábola,
é exatamente que a gente faça a nossa parte, que a gente seja grato, que a gente entenda e consiga perceber que todos os recursos nos foram dados. E aí, o que você está fazendo com os talentos que Deus lhe deu? E aí, será que você está fazendo o que precisa ser feito? Será que você está olhando para toda essa imensidão, para toda essa riqueza e maravilha que Deus criou e nos deu, para nós governarmos sobre isso, para que nós possamos agir sobre todos os seres viventes, para que nós possamos usufruir? Você está agindo? Você está fazendo? Ou será que você está cruzando os braços e esperando? Fé não é cruzar os braços e achar que Deus vai fazer tudo por você. Ele já fez. Ele já fez. Ele lhe deu a vida, ele lhe deu habilidades, ele lhe deu competências, ele lhe deu capacidade de desenvolver. O que a gente precisa? A gente precisa ativar essas competências. A gente precisa agir e cada vez mais buscar aprender, buscar caminhar, buscar se movimentar, buscar oportunidades, construir oportunidades. Os recursos nós temos, as habilidades também. A cada um é dado os talentos, conforme suas competências e habilidades. Quais habilidades e competências você está desenvolvendo? Vamos juntos? Vamos juntos caminhar na direção de encontrar essas habilidades e competências? Então o recado e o comando nesse canal é sempre: despreocupa e confia. Faz a tua parte, age, seja grato. Pega aqueles recursos, as habilidades que Deus lhe deu, os talentos que estão nas tuas mãos e sai para multiplicar, sai para pôr em prática, evangelize, seja chamado, aceite o chamado de multiplicar e ser servo, de seguir os propósitos. Vem com a gente, despreocupa e confia. Esse é o comando aqui. Esse é a ação que a gente sempre vai chamar você para fazer. Despreocupa e confia. Se você ainda não curtiu, curte esse vídeo, compartilha, leva essa mensagem para que cada vez mais pessoas possam entender a importância de nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós viemos de Deus e a Deus voltaremos. E durante o nosso período aqui na Terra, nós temos o propósito de fazer com que cada vez mais pessoas tenham consciências desse chamado, sintam-se e percebam o quanto que elas são filhas amadas de Deus. Essa é a nossa identidade. Um beijo, fica com Deus, despreocupa e confia, curte e compartilha e até o próximo vídeo. Nós somos responsáveis por dons que